dele a gente vê ali também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Atrás do presidente a gente vê também ministros, parlamentares, mais um ministro ali, eu vejo o ministro Guedes da Economia, o ministro Tarcísio da Infraestrutura. O presidente chega agora próximo aos microfones e agora sim a gente acompanha a fala do presidente Jair Bolsonaro. Bem, boa noite a todos. Fizemos uma reunião onde as principais lideranças do Executivo e do Legislativo se fizeram presentes. Lamentamos a falta apenas do chefe do Supremo, por questões que justificam. E nós, que pese o problema da pandemia, o Brasil está indo bem, a economia está reagindo e nós aqui resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Então passo a palavra agora ao Rodrigo. Rodrigo. Bem, primeiro boa noite a todos, agradecer ao presidente pelo convite, ao presidente Bolsonaro, ao presidente Davi, aos ministros, aos líderes. Essa importante reunião onde todos nós reafirmamos o nosso compromisso com o teto de gastos, o nosso compromisso com a boa qualidade do gasto público. Então, reafirmar esse tema é reafirmar o nosso compromisso com o futuro do nosso país. Então, dentro dessa realidade, como o presidente falou, nós temos ainda muito a fazer. E acho que, de fato, reafirmando o teto de gastos, a regulamentação dos seus gatilhos, propostas que existem hoje no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, vai nos dar as condições de melhor administrar o nosso orçamento. Junto com isso, claro, outras reformas, como a tributária que a gente vem discutindo, trabalhando em conjunto com o governo e com o Senado. E, claro, como o presidente acabou de falar, a reforma administrativa que eu espero que, assim que o presidente entender, é importante, a Câmara dos Deputados está pronta para debater, para discutir, para aprovar uma reforma que tem apenas um objetivo: melhorar a qualidade do gasto público e, principalmente, a qualidade do serviço público. Isso passa por uma reforma administrativa. Que quero agradecer e reafirmar o meu compromisso com esses temas. Obrigado. Bem, boa noite, cumprimentar a imprensa, cumprimentar os líderes partidários, cumprimentar os ministros que fizeram parte dessa reunião convocada pelo presidente Bolsonaro, cumprimentar o presidente Rodrigo Maia, agradecer o convite feito pelo presidente Bolsonaro para nivelar as informações da agenda política, mas também da agenda econômica, uma agenda importante para o nosso país. A gente vive uma quadra diferenciada. Vivemos hoje no Brasil, assim como vive o mundo, uma pandemia que trarão consequências na vida dos brasileiros e, infelizmente, já ceifaram a vida de mais de 100 mil brasileiros. Mas o parlamento sempre esteve atento a toda essa movimentação, protegendo a saúde dos brasileiros, votando propostas importantes no parlamento para a solvência das empresas e, naturalmente, a manutenção dos empregos. Mas, de fato, a agenda e a reunião proposta pelo Poder Executivo
na figura do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, é para nivelar as informações dessa agenda de responsabilidade fiscal. A gente tem uma emenda constitucional que foi construída a várias mãos no Parlamento brasileiro, limitando os gastos públicos e, concretamente, nós precisamos formar esse convencimento na sociedade brasileira dessa agenda administrativa, da reforma administrativa e também do Pacto Federativo. São pautas que já estão no Parlamento brasileiro, algumas delas na Câmara dos Deputados e outras no Senado Federal. E esse nivelamento de informações e estratégias para a gente debater esses assuntos agora, no pós-pandemia, nessa retomada, é fundamental. Então eu registro que o Parlamento, o Congresso brasileiro nunca faltou ao governo. A gente conseguiu avançar muito nesse 1 ano e meio à frente do Parlamento, do Senado, a Câmara com os seus congressistas e dar as respostas que o governo, nas propostas encaminhadas ao Parlamento, esperava do Congresso Nacional. Eu tenho certeza que há essa compreensão da sociedade brasileira, dessa interação positiva do Parlamento com o Poder Executivo e que as agendas do governo têm sido tratadas com muita responsabilidade. O Parlamento cumpre a sua obrigação, com certeza absoluta sabe o tamanho da sua responsabilidade e hoje nesse encontro, liderados pelo Presidente da República, o chefe do Poder Executivo, com a participação de atores importantes, é a oportunidade que nós temos de nivelar as informações e de construirmos uma nova agenda na retomada da pandemia para o desenvolvimento do Brasil, sempre com responsabilidade fiscal, mas também com responsabilidade social para ajudar a melhorar a vida de milhões de brasileiros. Então eu agradeço essa oportunidade, mas reitero, presidente Bolsonaro, a equipe de governo, em nome de Vossa Excelência, que o Parlamento nunca faltou ao governo e não faltará. Estaremos de portas abertas para debater e construir as saídas para o Brasil e para os brasileiros. Muito obrigado e boa noite. Ok? Davi, parabéns. Obrigado. Calheira, está certo. Paulo, Terminou, portanto, os pronunciamentos, as falas do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Você viu ao vivo aqui na TV Brasil, portanto, e agora sim a gente fala de